Dentro de alguns instantes, iniciaremos o podcast Alimentando a Fé. Você anda se sentindo cansado, desanimado, passando por problemas financeiros, na saúde, nas finanças e na sua família? Com depressão, sintomas elevados de ansiedade, buscando o impossível de Deus, necessitando de uma palavra que pode mudar a sua vida? Não hesite e nos contate pelo nosso WhatsApp 21 9 6480 0996. Deus tem um chamado para a sua vida. Junte-se à nossa família. Acesse agora a nossa página facebook.com Projeto A Marca da Promessa. Juntos pelo mesmo propósito. Podcast Alimentando a Fé, um encontro com Deus através da meditação. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos iniciando Reflexões Bíblicas, o nosso encontro semanal. Para vocês que estão acessando agora, sejam bem-vindos. Peço que antes do término do vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe, é importante para o Ministério de Cristo. E siga-nos em nossas plataformas de podcast. O link está aqui na descrição. Para vocês que estarão acessando posteriormente, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei exatamente o horário, mas eu creio em nome de Jesus que há de edificar a sua vida, que há de restaurar sua fé, sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Hoje, o Projeto A Marca da Promessa traz para reflexões bíblicas o tema Como amar a Deus acima de tudo. Precisamos ter a mentalidade correta e o agir correto, juntos. É muito comum ouvirmos que devemos amar a Deus, ainda mais quando percebemos que a Bíblia dá muita ênfase nesse assunto. Diante disso, é natural se perguntar como podemos amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, alma e força. Por ser um tema tão importante, a Bíblia também nos ensina de que maneira podemos amá-lo. Preste atenção, o maior mandamento. Jesus, o Filho de Deus, uma vez foi perguntado sobre o maior mandamento na Bíblia. Essa pergunta foi feita por Jesus à prova, porque esperavam que ele fosse responder algo errado. O que eles não esperavam é que o próprio Deus estava diante deles e lhes deu a melhor resposta possível. Em Mateus 22, versículos 36 e 37, a palavra diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Olha, meu irmão, minha irmã, algumas vezes nós tendemos a nos tornar legalistas quando se diz respeito aos assuntos espirituais. Nós achamos que se faltarmos um culto, estaremos falhando com Deus. Se não orarmos um número apropriado de vezes, decepcionamos Deus naquele dia, enfim. Não é incomum cristãos, inclusive eu, presta atenção, inclusive eu, colocarmos essa certa dependência naquilo que fazemos e não naquilo que já foi feito por nós. Jesus demonstrou isso de maneira muito clara aos fariseus e doutores da lei de seu tempo. Quando perguntado sobre qual era o maior mandamento da lei, eles estavam agindo de maneira parecida com a nossa. Eles queriam saber qual era a maior coisa que deveriam fazer na terra para agradar a Deus.
não por amor a Deus, mas para garantir seu próprio esforço, que estariam com a sua missão cumprida diante do Senhor. Jesus, com a sua brilhante resposta, não só nos diz o que é mais importante para Deus, como ainda nos ensina uma ou duas coisas sobre a graça e a nossa conduta como cristãos. A primeira coisa que aprendemos é que a lei de Deus é a lei do amor, o que significa que qualquer atitude dirigida a Ele, que não saia de um coração que o ama, é em vão. Não adianta frequentarmos todos os cultos, rodas de oração, retiros espirituais, congressos, grupos de estudos, se o fazemos numa tentativa de cumprir uma tarefa que vai satisfazer Deus o bastante. E não porque realmente queremos crescer espiritualmente, porque estarmos envolvidos com os assuntos do reino nos agrada. Semelhantemente, Jesus também nos ensina que, sendo o nosso dever principal, amar a Deus sobre todas as coisas, com o nosso coração, alma e pensamento, o mandamento mais importante, o maior ou definitivo, é impossível para nós, humanos. Ora, seja sincero, meu irmão, minha irmã. Você alguma vez já amou a Deus sobre todas as coisas o dia inteiro? Todos os seus pensamentos durante as 24 horas do dia? Convergiram para o céu ou para o que agrada a Deus? Deixe eu responder para você no dia de hoje. Não, porque invariavelmente você pecou em algum momento do seu dia, ainda que seja algo que pareceu ínfimo. Com isso, o que Deus queria mostrar para os doutores da lei é que, se eles se achavam certos, então estavam completamente condenados. As suas atitudes não provinham de amor a Deus, e o que o Senhor exigia deles eram incapazes de cumprir, pois se preocupavam apenas em seguir regras e não em nutrir um relacionamento com Ele. Nisto, Deus nos revelou como só podemos ser salvos pela graça e como Jesus Cristo é o único caminho até Ele. Pois este, sim, não teve pecado, cumpriu a lei inteira e amou o seu Pai sobre todas as coisas. Nós dependemos da misericórdia para todos os momentos em que não demonstramos o amor que deveríamos, e da graça para que Ele nos sustente em toda boa obra e nos ajude cada dia um pouco mais a atingirmos um grau maior de amor. Vamos escolher viver assim, de amor em amor, até atingirmos o elo perfeito. Até lá, a regra é: não acrescente mais regras. Viva pela graça, não pelo que você pode fazer para equipar-se a ela. Aceite que a sua salvação não está baseada no quanto você progrediu em sua própria desenvoltura, e sim, enquanto você guardou a fé e deixou que Deus fizesse o que você não pode fazer sozinho. Quando entendemos que o amor perfeito nos ama, então aceitamos que o nosso amor imperfeito já é o bastante para Ele, pois não há nenhum sentimento ou atitude na terra que se compare ao que é revelado no céu. Voltando ao contexto principal, como amar a Deus acima de tudo, a razão que Jesus dá para colocar este como o maior mandamento e amar o próximo como a si mesmo como o segundo, é que toda a lei e os profetas de Israel se baseavam nesse princípio. A grande surpresa para nós é que o maior mandamento não é um mandamento negativo, como não faça isso, mas ao contrário, o maior mandamento nos diz justamente o que devemos fazer. Jesus está citando Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, quando diz: amará, pois, ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O problema é que amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento pode parecer muito subjetivo para muitas pessoas. Um outro ponto importante, a mentalidade correta. Para entendermos bem o amor de Deus e o maior motivo que temos para amá-lo, devemos nos atentar à sua obra. Em 1 João capítulo 4, versículo 10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas
em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Preste atenção. O amor é demonstrado não apenas dito. O amor vai em frente compartilhando ao invés de esperar até que tudo esteja fácil e seguro. O amor redime quando toda a esperança parece perdida. O amor não é apenas o que Deus é, mas também é o que Ele faz e o que dá. O maior motivador que temos para amar a Deus está no fato de que Ele nos amou primeiro, e desse amor veio Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz em nosso lugar. Jesus Cristo é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade que se despiu de sua forma divina e incorporou a forma humana. Jesus encarou como homem igual a todos nós. Passou e venceu as tentações carnais e foi morto injustamente. Deus fez de Jesus propiciação pelo pecado da humanidade e agora somos aceitos diante de Deus e entramos para a vida eterna. Uma vez que entendemos a dimensão desse sacrifício, podemos confiar de que podemos amar livremente esse Deus. A partir disso, devemos encher nossos pensamentos das coisas do alto, como diz Paulo em Colossenses 3, versículo 1, que diz: se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E nutrimos amor por Deus em nosso sentimento. E, por fim, o agir correto. A mentalidade correta precede o amor sincero por Deus. Mas o agir correto vem depois de amar a Deus. Isso porque Jesus disse em João 14, versículo 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Esta mensagem do apóstolo João, capítulo 14, versículo 15. Coisa terrível é quando os cristãos caem em pecado sexual. Depois que Davi pecou com Batseba, o profeta Natã lhe disse: porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira, aqui os inimigos do Senhor blasfemem. 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 14. Em outras palavras, Davi, você acabou de dar munição ao inimigo. Eu gostaria que os cristãos pensassem nisso antes de pecar. José o fez. Quando a esposa de Potifar avançou o sinal, José entendeu que havia consequências para o pecado. Ele disse: ninguém desta casa está acima de mim. Ele, Potifar, nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Gênesis 39, versículo 9. José era leal a Potifar. É claro que Potifar acabaria traindo José, mas José não trairia Potifar. José poderia ter pensado isso. Ai, cara, eu tive uma infância difícil, fui vendido como escravo por meus irmãos, estou aqui sozinho no Egito, é difícil estar sozinho. Cultura egípcia, é assim que as coisas funcionam aqui, isso realmente não importa. Ele poderia ter dito muitas coisas, mas José entendeu que os padrões de Deus são absolutos. Eles não mudam. Ele também compreendeu que todo pecado é contra Deus. Este deve ser o nosso maior forte impedimento contra o pecado, não somente o medo da repercussão. O maior impedimento contra o pecado é amar a Deus. Se você ama a Deus, quer fazer coisas que o homem? Gosto dessa afirmação de Agostinho: ame a Deus e faça o que quiser. Se você realmente amar a Deus como deveria, com todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento, você só desejará fazer o que agrada a Ele. Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu encerro as reflexões bíblicas no dia de hoje com o seguinte pensamento. Dessa forma, podemos entender que, para agirmos corretamente no reino de Deus, devemos amá-lo acima de todas as coisas. Uma vez que amamos a Deus, poderemos cumprir seus mandamentos de maneira mais leve e pura e menos de uma maneira religiosa e robótica. É por isso que Jesus colocou o amor de Deus como o maior mandamento, porque ele é a base para cumprirmos todos os outros. A
palavra no dia de hoje foi semeada para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Querido Jesus, obrigado por me amar tão extravagantemente. Por favor, ajuda-me a enxergar as oportunidades para amar os outros que o Senhor coloca no meu caminho todos os dias, Pai. Use-me para demonstrar seu amor para alguém hoje e a cada dia da minha vida. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe. Que Deus nos abençoe. Estamos encerrando o Alimento de Fé. Até o próximo encontro!